Um aviso sombrio ecoa pelas ruínas de uma cidade destruída. A morte de uma mulher seria o preço exato para evitar a traição dos homens. Naquele cenário desolado, apenas a estátua de um cachorro continua de pé, cercada por escombros. O verdadeiro pesadelo, no entanto, começou há 70 anos. O chão simplesmente rachou. Sem nenhum aviso, quarteirões inteiros foram engolidos por fendas colossais que rasgaram o asfalto. A vida pacífica acabou em segundos. Multidões desesperadas despencaram para o fundo do abismo, gritando enquanto eram engolidas pela escuridão. Isso não aconteceu em um só lugar. O fenômeno devastou o planeta inteiro. Das feridas abertas no meio das cidades, apenas uma luz fraca e misteriosa escapava lá do fundo. O jogo virou quando equipes de escavação desceram nas profundezas dessas masmorras recém-formadas. No escuro das cavernas, um minerador encontrou uma pedra emitindo um brilho verde intenso. Era o primeiro contato da humanidade com a mana. A ciência logo transformou essa energia em uma ferramenta para forçar a evolução humana. Em laboratórios frios, pessoas em macas clínicas, ligadas a tubos respiratórios, absorviam a energia bruta e brilhante dos cristais. O experimento funcionou. Humanos comuns se tornaram armas vivas, quebrando as regras da realidade. Uma garota vestindo roupas de aventureira e chapéu de bruxa é o exemplo perfeito. Com um olhar frio e focado, ela dispara rajadas de energia azul, destruindo tudo à frente. A partir daquele momento, dominar feitiços e habilidades de combate tornou-se o único jeito de sobreviver aos perigos letais das masmorras. A batalha já começa no limite. A equipe tenta derrubar um gigantesco dragão de escamas prateadas. A maga acerta a besta com pura energia azul, abrindo brecha para o guerreiro emendar um golpe brutal com sua espada brilhante. A resposta do monstro, no entanto, é transformar a caverna em um forno com um sopro de chamas massivo. A maga até tenta segurar a onda de calor com um escudo mágico, mas entra em pânico, avisando o time de que o poder da criatura é insano e que eles vão todos morrer. No meio desse caos, Seishiro continua parado. Ele observa o inferno de fogo iluminar tudo ao seu redor sem piscar ou demonstrar qualquer medo. Cansado de esperar, ele avança. Seishiro fecha o punho, fazendo uma aura azul brutal explodir em sua mão e atravessa a tempestade de fogo como se não fosse nada. Sem recuar, ele pula direto na boca escancarada do dragão. O impacto gera um clarão azul que simplesmente engole o ataque do monstro em uma explosão absurda de energia. A equipe entra em choque. O guerreiro e as magas ficam paralisados, suando frio, sem conseguir processar o nível de apelação daquele cara. Ignorando o grupo, Seishiro apenas vira as costas e marcha em direção a um portal azul. O guerreiro e a maga hesitam, mas perguntam aonde ele pensa que vai. Seishiro para, olha por cima do ombro e sorri de forma sádica. Com os olhos brilhando em um tom roxo sinistro, ele revela seu verdadeiro alvo. Está a caminho de aniquilar sua própria esposa demônio. Banhado pela luz do portal, a presença de Seishiro é esmagadora, e sua sombra projeta um brilho vermelho e ameaçador pelo chão. Do nada, um ancião de chifres aparece exigindo saber o nome daquele monstro. O rapaz responde tranquilamente. Eufórico, o velho promete de tudo: montanhas de dinheiro, status, o que ele quisesse. Mantendo a linha humilde, Seishiro corta o assunto e dispensa os prêmios, dizendo que só fez o que qualquer outra pessoa faria. A atitude humilde só deixou Raigo ainda mais fascinado. Sem perder tempo, o velho tomou uma decisão drástica. Entregou a própria filha, Ruka, como recompensa. A oferta absurda pegou a garota desprevenida e deixou Seishiro sem palavras. A noiva era uma Oni, e bastava olhar para o brilho vermelho e esmagador de seus olhos para entender o perigo que ela representava. Os Onis não eram qualquer um. Eles formavam a elite absoluta do planeta, gastando fortunas para injetar mana pura no corpo. Essa classe monopolizava o poder, dominando tudo e deixando os humanos na base da pirâmide. O clã Shinki, comandado por Raigo, era um dos dois pilares desse império global, tendo tanta influência que fazia qualquer político tremer. Sabendo que um humano seria engolido vivo por essa alta sociedade, Seishiro tentou recusar a proposta educadamente, lembrando que seu corpo não suportaria o implante de mana para se igualar a eles. Mas o líder ignorou a desculpa na hora. Segurando as mãos do jovem e da filha, Raigo abriu o jogo. O passado já tinha sangue demais. Ele queria que aquele casamento fosse a ponte para unir os dois mundos. O discurso funcionou. O humano aceitou e foi puxado para dentro do clã mais perigoso do mundo. Como esperado, a rotina no topo da cadeia alimentar foi brutal. A pressão era insana, mas sempre que Seishiro quase quebrava, Raigo entrava em cena, dando suporte como se fosse seu próprio pai. Aos poucos, a relação com Ruka se tornou real, e a chegada do primeiro filho coroou a união. A mansão virou um ambiente de paz. Ver um dos caras mais poderosos do mundo engatinhando no chão para brincar de cavalinho com o neto provava que a família tinha atingido o ápice da felicidade. Mas a paz durou pouco. Raigo morreu de repente. O enterro aconteceu debaixo de uma tempestade pesada, e foi ali, encharcado pela chuva e olhando para o celular, que o mundo de Seishiro desmoronou.
No meio do velório do próprio sogro, sua esposa Ruka simplesmente desapareceu do mapa. A morte de Raigo destruiu tudo. Ruka mudou da noite para o dia. Passava as madrugadas fora e cortou os laços com a casa. Sem o velho líder, o antigo ódio dos Onis contra os humanos voltou às ruas com força total. Os antigos aliados sumiram, deixando Seishiro completamente isolado. A única missão dele passou a ser proteger Matsurika no meio desse cenário de guerra. 6 meses depois, o pesadelo bateu na porta. Durante uma tempestade, invasores arrombaram a casa e pregaram Seishiro no chão. Ele gritou pela esposa, mas Ruka apareceu apenas para jogar o divórcio na sua cara. Para piorar, ela estava de braços dados com seu novo parceiro, Kuki Shishio, membro direto da família inimiga. Seishiro tentou apelar para a razão, lembrando que o dever deles era assumir o clã Shinki. A resposta veio em forma de agressão. Ruka pisou no pescoço dele e despejou todo o seu ódio. Ela o chamou de humano inútil e fraco, confessando friamente que aquele casamento nunca passou de uma obrigação para agradar o pai. A humilhação só foi interrompida quando Matsurika apareceu. Aos prantos, a filha implorou para que a mãe parasse com as agressões e voltasse a ser a mulher amorosa de antes. Ouvindo o choro, Ruka foi até a garota e a envolveu em um abraço protetor. A menina relaxou no ombro da mãe, acreditando que o pior já tinha passado. A paz durou apenas um segundo. Durante o abraço, Ruka traiu a garota e, de forma repentina e implacável, tirou a vida da própria filha. Em absoluto choque e paralisada pela dor, a luz de Matsurika se apagou ali mesmo, selando o destino daquela família. A frieza de Ruka é absoluta. Sem demonstrar qualquer arrependimento, ela assiste Matsurika perder as forças e desabar, ignorando a última tentativa da garota de entender o motivo de tamanha crueldade. O celular escorrega das mãos de Seishiro enquanto seu mundo desmorona. A justificativa para o ataque é simples e desumana. Ruka confessa que Shishio jamais assumiria um relacionamento com alguém que trouxesse bagagens. Para ela, a própria filha havia se tornado apenas um peso morto a ser eliminado. Ver a menina no chão faz um filme passar pela cabeça de Seishiro, trazendo todas as lembranças do sorriso de Matsurika. A tristeza o engole, mas rapidamente dá lugar a uma fúria incontrolável. Consumido pelo ódio, ele arremessa os capangas para longe num piscar de olhos. Com o punho brilhando em uma energia verde intensa, ele parte para cima da ex-esposa, gritando alucinado que aquela era a filha deles. A investida, porém, é frustrada na mesma hora. Ao tentar correr para socorrer Matsurika, Seishiro é violentamente esmagado contra o chão por um pisão. Kuki Shishio entra no caminho. Com um olhar carregado de deboche, o novo parceiro de Ruka não precisa mover um músculo para dominar a situação. Ele simplesmente libera uma energia roxa avassaladora que toma a forma de uma caveira colossal às suas costas. A pressão mágica do Oni é tão absurda que paralisa Seishiro na hora, aniquilando qualquer chance de reação. A gratidão não existe mais. Consumido pelo ódio, Seishiro trinca os dentes e rosna o nome de Kuki Shishio. Do outro lado, o Oni se mantém completamente inabalável. Esbanjando arrogância, ele apenas ajeita os óculos com um sorriso cínico. O confronto iminente, no entanto, mas a realidade é esmagadora. Ao olhar para cima, tudo o que ele vê são seus algozes e as autoridades assistindo de camarote, divertindo-se com a sua patética luta contra a morte. O cano frio da arma afunda contra a cabeça de Seishiro. Um dos policiais checa o corpo ensanguentado, confirma que ele ainda respira e aguarda a ordem para dar o tiro de misericórdia. Com a visão embaçada e a vida por um fio, Seishiro ignora a própria dor. Sua mente voa direto para Matsurika, lembrando que a filha nasceu frágil demais para aguentar o implante de mana. Em silêncio e à beira da morte, ele implora por um milagre que possa salvá-la. O gatilho está prestes a ser puxado, mas Ruka cancela a execução. Ela manda o policial recuar, caminha até o ex-marido e agarra o cabelo dele sem dó, puxando seu rosto ferido para cima. Com um sorriso perverso, a Oni revela que acabou de ter uma ideia muito mais interessante. A escuridão finalmente engole a mente de Seishiro e ele apaga com um último pedido mental por socorro. Mas a paz dura pouco. Uma voz ríspida exige que ele abra os olhos. Ele desperta no susto, sentindo o sangue escorrer pelo rosto machucado. Sem forças, percebe que está sendo erguido pelos braços e mantido de pé pelos 2 agentes corruptos. Quando consegue focar a visão, o verdadeiro pesadelo se revela. Ruka e Shishio não o deixaram para morrer ali. A poucos passos de distância, o chão simplesmente desaparece. Eles o arrastaram até a beirada de um abismo colossal. Diante dele, uma fenda gigantesca e escura exala partículas de energia pura, mostrando o destino cruel que o aguardava no fundo daquela escuridão. A sentença de morte vem com um sorriso perverso. Ruka detalha o seu plano final. O corpo do ex-marido servirá de ração para os monstros, apagando qualquer vestígio de que ele esteve ali. O verdadeiro golpe, no entanto, é o que farão com a sua memória. Ela garante que o mundo inteiro passará a odiá-lo, acreditando na mentira fabricada
revelada de que ele assassinou Matsurika e sumiu do mapa como um completo covarde. Paralisado pelo pavor e sem conseguir reagir, Seishiro apenas escuta. Ruka se inclina até o ouvido dele, sussurra uma última provocação cruel para destruir de vez o pouco que restava de sua sanidade, e com um simples empurrão usando as pontas dos dedos, joga o humano para dentro do abismo. A gravidade o puxa direto para a escuridão absoluta. A pouca luz da superfície desaparece em segundos enquanto ele despenca em queda livre. Com o corpo perfurado de balas, o rosto ensanguentado e a alma em pedaços, Seishiro aceita o seu fim. Em silêncio, sua mente pede perdão ao falecido Raigo e chama desesperadamente por Matsurika, consumido pela culpa de ter falhado na única missão que importava, proteger a sua família. O vácuo o engole por completo. Quando o impacto fatal parecia certo, o breu do abismo é rasgado por um clarão vermelho-sangue. Uma explosão de energia violenta estilhaça o escuro com um estrondo ensurdecedor, colorindo as trevas até o silêncio voltar a dominar tudo. Lá no fundo, a cena é brutal. Seishiro jaz imóvel no chão de pedra, estirado no meio de uma poça do próprio sangue, mas ele não está sozinho. Uma figura sinistra, vestindo um manto vermelho pesado, observa o corpo de perto. Escondidos pela sombra do capuz, 2 olhos escarlates brilham intensamente no escuro, exalando uma aura esmagadora que prova o quão letais são os segredos daquele lugar. O silêncio macabro é quebrado por um gemido fraco. Despedaçado, Seishiro começa a recobrar a consciência. Com a mente turva e lutando contra a dor, ele tenta entender onde foi parar. Ao abrir os olhos e focar nas imensas paredes rochosas iluminadas pelo brilho fraco de cristais, a ficha finalmente cai. Ele sobreviveu a uma queda impossível, mas acordou no nível mais profundo da masmorra. A resposta para ter sobrevivido àquela queda livre e impossível pisca direto na sua cara. Uma energia verde envolve a mão direita de Seishiro, acompanhada por uma tela azul de sistema projetada no ar. O aviso é claro, direto e impiedoso. A habilidade Tempo Emprestado foi acionada. Ele ganhou um fôlego extra, mas a condição é letal. Se não conseguir tratamento médico em exatos 60 minutos, a morte será irreversível. Exausto e destruído, ele encara o brilho mágico. Esse truque era um velho resquício da sua vida passada, uma carta na manga que estava adormecida há mais de uma década. Desde que pendurou as botas como aventureiro, seu corpo enfraqueceu, e a dor atual era a prova amarga de que seus dias de glória tinham ficado para trás. Lá no passado, a história era bem diferente. Seishiro carregava o peso e o respeito de um caçador Rank I. Ele mergulhava no inferno das masmorras e batia de frente com os monstros mais absurdos nas zonas de risco extremo. Arriscar o pescoço diariamente não era por fama, mas sim por necessidade. Ele precisava de muito dinheiro para bancar o tratamento médico caríssimo da sua mãe. A viagem ao passado é cortada na hora. Um objeto escorrega pelo rasgo do seu paletó e cai no chão de pedra. É um smartphone azul, com o vidro completamente estilhaçado. O sangue de Seishiro gela no mesmo instante. Ele reconhece o aparelho de Matsurika. Encarar o celular quebrado é o gatilho imediato para o pesadelo invadir sua mente com força total. A imagem perturbadora de Ruka exibindo um sorriso maníaco e sádico enquanto aniquilava a vida da própria filha. Segurando o celular estilhaçado com as mãos trêmulas, a represa se rompe. As lágrimas se misturam ao sangue em seu rosto machucado. Despedaçado pela culpa, Seishiro chora em voz alta na escuridão do abismo, pedindo perdão para o vazio por ter falhado na única missão que realmente importava. O lamento é cortado pelo som de um alarme que ecoa pelas paredes rochosas da caverna. Ao olhar para o smartphone de Matsurika, uma lembrança bate com força. A senha de destravamento do aparelho era idêntica à do celular dele. A mente de Seishiro volta para um dia comum em casa. Ele, ajeitando o terno e os óculos, perguntou sem entender por que a filha usava o mesmo código numérico que o seu. Com o rosto iluminado por um sorriso radiante, Matsurika explicou de jeito simples e carinhoso que assim seria impossível esquecer. De volta ao chão frio da masmorra, o brilho fraco e azulado da tela ilumina o rosto em frangalhos do caçador, tornando o peso da saudade ainda mais sufocante. Seishiro digita os números, destrava o sistema e abre o aplicativo de notas. O que aparece na tela é um soco no estômago. O diário digital da filha expõe os meses de inferno e tortura que ela vinha engolindo em silêncio absoluto. M10 de abril. Um motorista puxou seu cabelo e a agrediu com um golpe no estômago, forçando-a a faltar à escola em prantos. M, 8 de maio e 14 de maio. A perseguição dentro da sala de aula virou rotina. Jogavam água nela, rasgavam seus pertences e a obrigavam a mentir em casa só para conseguir repor o material destruído sem preocupar o pai. A leitura se torna cada vez mais sufocante. A tela quebrada revela que o inferno de Matsurika estava apenas piorando. O histórico de abusos era brutal e constante. M8 de junho. Uma tentativa clara de assassinato.
Um carro acelerou de propósito na direção da garota enquanto ela esperava o ônibus escolar. Em 23 e 30 de junho, a violência escalou. Ela foi agredida por um segurança e, ao retornar para a sala de aula, encontrou a própria mesa vandalizada com ofensas pesadas. A última anotação do diário é devastadora. Com o corpo e o espírito completamente destroçados, a menina simplesmente pede desculpas por existir e assume a culpa por ser um problema na vida dos outros. A verdade digital esmaga o humano. O aparelho escorrega de suas mãos ensanguentadas e bate contra o chão de pedra. A escuridão da masmorra ecoa o seu grito rasgado de agonia e tormento. Ele desaba de joelhos, engolido por um remorso insuportável. Em prantos, Seishiro se condena amargamente, assumindo ser um fracasso completo como pai por nunca ter percebido o inferno que acontecia debaixo do seu próprio teto. A dor da sua negligência é tão extrema que a conclusão o dilacera por dentro. Sua ignorância foi tão letal que ele sente como se tivesse tirado a vida de Matsurika com as próprias mãos. Sozinho na imensidão escura do abismo subterrâneo, o peso esmagador da própria cegueira consome a mente do ex-aventureiro, transformando-se em fantasmas grotescos que o cercam por todos os lados. As lembranças do sofrimento silencioso que a jovem suportou o destroçam por dentro, fazendo-o remoer o fato de que ela aguentou tudo aquilo desesperadamente apenas para não lhe causar preocupação, enquanto ele permaneceu completamente cego e incapaz de notar qualquer indício do horror, resultando em um pedido de perdão banhado em lágrimas e culpa. No ápice desse pesadelo mental, quando a dor e o remorso pareciam atingir o limite absoluto, uma voz fria e autoritária corta de repente o silêncio pesado da escuridão, ordenando com aspereza que ele acorde. O homem desperta bruscamente com um sobressalto, com o rosto tomado pelo pânico, banhado em suor frio e ainda coberto pelo próprio sangue, sendo jogado de volta àquela realidade macabra de forma brutal. O ex-aventureiro recupera a consciência e se depara com a figura enigmática vestindo um longo manto vermelho, que está parada logo à sua frente, flanqueada por monstros flutuantes que exibem dentes afiados e ameaçadores. Ainda completamente confuso, tonto e ferido, ele ergue o olhar com dificuldade para encarar a entidade e questiona quem ela é. Com um tom debochado e irônico, a figura responde que aquela era uma péssima maneira de cumprimentar alguém, especialmente depois de terem compartilhado uma noite tão apaixonada, soltando uma risada logo em seguida para avisar que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Sem perder tempo, a misteriosa figura puxa o capuz pesado para trás, revelando 2 olhos escarlates que brilham intensamente na penumbra e um sorriso sádico desenhado no rosto, enquanto se apresenta formalmente como Eliana, a grande vampira. Diante daquela revelação aterrorizante nas profundezas esquecidas da masmorra, o ex-aventureiro trava por completo, ficando totalmente chocado e sem conseguir articular uma única palavra. O homem repete as palavras em total incredulidade, questionando se ela seria realmente uma vampira, mas antes que consiga processar a magnitude daquela revelação, uma onda intensa de energia vermelha o atinge em cheio, fazendo com que memórias profundas invadam sua mente e exponham o passado trágico de Eliana. Muito antes de se tornar o monstro temido, ela havia sido encontrada desacordada em uma praia por um casal de idosos que decidiram acolhê-la com carinho, trazendo calor e sorrisos genuínos à sua vida através de refeições compartilhadas e momentos pacíficos em uma casa acolhedora que lhe deram a doce ilusão de finalmente ter encontrado uma verdadeira família e um lar seguro. Contudo, essa paz foi brutalmente estilhaçada quando criaturas demoníacas invadiram o local e massacraram sem qualquer piedade o casal bondoso, cujos corpos agora jazem inertes em poças de sangue. Ao ver seus salvadores mortos, Eliana teve sua inocência arrancada à força e, com os olhos brilhando em um vermelho feroz, partiu para cima dos invasores em um acesso de fúria desesperada, embora essa resistência tenha durado pouco diante da força bruta do líder dos demônios, que a subjugou com facilidade, espancando-a e esmagando-a contra o chão em meio a um banho de sangue. Esse impacto brutal abriu uma cratera profunda enquanto a destruição ecoava sob um céu avermelhado, deixando o homem totalmente chocado, coberto de sangue e de olhos arregalados, gaguejando ao questionar o que teria sido aquilo. A garota de cabelos prateados e olhar feroz lambe o sangue dos dedos com total naturalidade, revelando a origem daquela invasão mental ao explicar que havia lhe dado um pouco do seu sangue e que aquilo deveria ser considerado apenas um efeito colateral. Enquanto o cenário ao fundo exibe a vastidão fria e rochosa da noite sob fragmentos flutuantes, ela relata seu próprio passado e explica que também foi castigada por uma entidade monstruosa, embora pertencente a uma espécie diferente daquela que os humanos chamam de demônio, mantendo uma postura fria enquanto senta calmamente ao lado dele na penumbra. Logo em seguida, erguendo um celular com a tela trincada que projeta uma luz azulada, ela desfere o golpe psicológico definitivo no homem ferido, exibindo um sorriso cortante enquanto dispara a revelação de que consegue imaginar o que ele está passando, pois, tendo a filha assassinada, ele certamente deve desprezar aquela sua esposa
esposa demoníaca. Caído e banhado em sangue, o homem encara a garota de cabelos prateados com puro choque nos olhos, enquanto ela abre um sorriso cortante revelando dentes afiados e estende a mão para lhe propor uma aliança direta, questionando por que não se juntam para saciar seus rancores em comum. O homem gagueja, incapaz de acreditar naquilo, lembrando que o poder de um demônio é avassalador e que nem mesmo aventureiros de elite no ranking a conseguem peitar uma criatura desse nível, muito menos quando ela detém tanta influência e força destrutiva. De repente, a garota nota um ferimento sangrando em sua própria mão e lembra que se machucou justamente ao protegê-lo das bestas mágicas mais cedo, avistando logo em seguida, ao olhar para o cenário sombrio ao redor, criaturas esféricas e peludas voando em bando com bocas gigantescas repletas de dentes. Com uma frieza assustadora, ela avisa que, por mais que seja uma vampira orgulhosa, aquele é o seu limite atual e que é apenas uma questão de minutos até que aquelas feras os encontrem e os devorem vivos. A vampira reforça que, ao firmar um pacto com ela, esmagar aquele demônio será uma tarefa simples, contudo, impondo uma condição pesada. O tempo de vida restante dele será reduzido a apenas 1 ano, e quanto mais poder for utilizado, mais curta sua existência se tornará. Com um sorriso calculista e os olhos vermelhos brilhando intensamente, ela estende a mão ensanguentada, deixando cair uma gota de sangue enquanto o força a tomar uma decisão entre morrer apenas lamentando sua vingança ou se transformar em um verdadeiro demônio da retaliação. Consumido pela fúria e cercado pelas criaturas ao fundo, o homem estanca, com os olhos completamente arregalados de ódio e desespero, aceitando o fardo ao ver a gota de sangue escarlate aproximar-se para selar sua transformação definitiva. Sem hesitar um segundo sequer, o homem sela o acordo, apertando firmemente a mão ensanguentada da vampira, decidido de que o peso do arrependimento e o ódio ardente superam qualquer medo da morte. Num piscar de olhos, uma erupção de energia azul incandescente e violenta explode ao seu redor, rasgando o ar com relâmpagos e chamas místicas, enquanto um grito visceral de pura angústia e fúria ecoa pelo cenário e seu corpo começa a se transformar. A garota observa a cena e o alerta de que formar um pacto com ela não é como um simples trago de sangue, mas sim um renascimento acompanhado por uma dor de nível infernal. Contudo, em meio ao turbilhão de chamas azuis e as lágrimas que escorrem de seus olhos, o homem cerra os dentes com força implacável, sabendo que aquela agonia avassaladora não significa nada, pois jamais se comparará à dor insuportável sofrida por Matsurika, até que a vampira exclama um aviso de que as feras finalmente os encontraram. Envolvido por uma aura avassaladora de relâmpagos e chamas azuis, o homem se coloca à frente da garota de cabelos brancos e ordena de forma firme que ela recue, ciente de que o fardo daquele pacto o condenará a cair no inferno, mas reafirmando com convicção, enquanto aperta o punho com força implacável, e a energia estilhaça ao seu redor, que ainda não pode morrer, partindo em disparada para o ataque com os olhos arregalados de fúria, e uma determinação absoluta para desferir um golpe devastador e sentenciar que o inimigo vai junto com ele. A calmaria dura pouco quando a garota pragueja ao perceber que foram encontrados pelas criaturas, fazendo com que o protagonista, envolto pela aura violenta de relâmpagos azuis e sem camisa, se coloque à frente dela novamente para exigir que recue, sabendo que o caminho o levará direto ao inferno, mas mantendo-se convicto de que não pode morrer e apertando o punho com força bruta para partir em disparada e lançar o aviso implacável de que o oponente o acompanhará, culminando em uma explosão catastrófica de energia que rasga o subsolo e estilhaça o cenário em uma onda de choque monumental, deixando a garota surpresa, de olhos arregalados e perguntando-se se ele é de verdade diante de tanta insanidade, enquanto ele sentencia com um olhar tomado por um ódio profundo que vai matar cada um deles e que o demônio precisa ser destruído. Instante exato em que uma janela de sistema desperta e lhe concede a nova habilidade Covenant of Mighty Arms, que aumenta o poder de ataque desarmado em 200% em troca de torná-lo totalmente incapaz de usar armas. Enquanto isso, a cobertura da mídia sobre o assassinato da herdeira da família Shinki não dá trégua, com os telões espalhados pela cidade destacando nos noticiários que já se passaram 5 dias desde o trágico incidente e que a polícia continua sem conseguir rastrear ou capturar o pai como principal suspeito, ao mesmo tempo em que especialistas apontam que o Império Shinki, controlador de monopólios de pesquisa e dungeons com um patrimônio estimado em 30 trilhões de ienes, pode estar sofrendo uma violenta luta interna pelo poder, expondo a mãe da jovem aos holofotes onde ela aparece devastada, cobrindo o rosto com um lenço enquanto chora copiosamente para lamentar a perda da filha inteligente e bondosa e fazer um apelo emocionado para que o criminoso se entregue logo à justiça. A cena muda para o interior luxuoso, onde a garota de cabelos castanhos aparece de joelhos, machucada e suja de sangue, respirando com dificuldade em meio ao pânico. A mulher de vestido vermelho encara a vítima ensanguentada caída no chão com puro desdém, questionando com irritação se realmente havia necessidade de mencionar os 30 trilhões de ienes em ativos, enquanto a mulher machucada implora por perdão em prantos e completamente aterrorizada, justificando desesperada que estava apenas lendo o roteiro e repetindo aos soluços que é apenas uma mãe trágica
trágica que perdeu o filho e que os ativos de sua família não têm nada a ver com aquilo enquanto pede desculpas sem parar, levando a mulher de vestido vermelho a perdendo a paciência e chamá-la de locutora imunda antes de desferir um golpe brutal que arranca um grito agônico de dor da vítima, ecoando pelo espaço, embora a tensão se dissipe logo em seguida, quando ela se volta para o seu leal guarda-costas de terno branco, abrindo um sorriso suave e apaixonado ao concordar com ele, enquanto trocam um abraço terno e cúmplice no meio do salão. Momento em que Shishio, o homem de chifres, óculos escuros e marcantes tatuagens no rosto, intervém para conter os ânimos pedindo calmamente que Ruka se acalme, enquanto a narrativa revisita sua trajetória de privilégios absolutos, revelando que, desde o dia em que nasceu, ela sempre teve tudo o que sempre quis ao seu alcance, erguendo seu império sobre montanhas de dinheiro, destacando Shishio sorrindo enquanto ajusta os óculos para consolidar a imagem daquele que está sempre ao seu lado como um bom homem, levando Ruka a refletir, enquanto ele pede calma sobre sua trajetória de puro privilégio onde teve tudo o que o dinheiro podia comprar desde o berço e um homem leal ao seu lado, percebendo contudo, após a perda do pai, que ainda lhe falta o poder absoluto. Em outro momento, a Matsukawa engoliu em seco ao ser cortado seco por uma ordem autoritária de Ruka, respondendo de cabeça baixa com um imediato sinal de submissão. Logo depois, com um olhar firme e autoritário, Ruka havia exigido que a Matsukawa a escoltasse até o evento com obediência cega. Com a mão no peito, ele aceitou o dever sem pestanejar, jurando cumprir a ordem mesmo que isso custasse sua vida, enquanto as portas se abriram para revelar um saguão gigantesco e luxuoso, repleto de fontes e capangas posicionados por todo o ambiente. A comitiva de convidados e capangas chegou ao destino, aglomerando-se na entrada de um salão imenso enfeitado com placas de luto para o velório de Matsurika. Do alto, a visão panorâmica revelava o altar iluminado onde Ruka discursava para os presentes sentados às mesas. Ao microfone, ela lamentou com falsa tristeza que o falecido Raigo tanto pregou a união entre os Onis e as demais raças, mas decretou friamente que esses ideais falharam e que Matsurika acabou morta. Continuando a falação, Ruka revelou sem piedade que o próprio pai foi assassinado por um humano comum, soltando um gemido abafado de raiva enquanto os subordinados assistiam tudo em silêncio absoluto e com o senho franzido. A pose de cerimônia solene durou pouco, pois um sorriso sádico e distorcido logo tomou conta do rosto dela, que desandou a rir de forma descontrolada e maníaca. Dominada pelo delírio de poder, ela agarrou o suporte do microfone e berrou furiosa para todo o salão, cuspindo que a tal harmonia era uma farsa e comemorando que o fraco de Raigo e a praga do Seishiro haviam finalmente sumido do mapa. Com o punho fechado e os olhos fixos no vazio, Ruka declarou o início de uma nova era dominada apenas pelos Onis. O salão inteiro foi à loucura, com os subordinados erguendo os braços e gritando o nome dela em uníssono, enquanto ela se banhava na glória daquele louvor absoluto que tanto ambicionava. Porém, a euforia evaporou em um piscar de olhos. A comemoração bizarra foi interrompida num piscar de olhos. Seishiro apareceu com os olhos brilhando e uma velocidade assustadora, aparecendo na frente de Ruka sem que ela pudesse sequer piscar. O soco foi brutal e certeiro, estampando o pânico absoluto no rosto da vilã e a arremessando contra mesas quebradas e estilhaços de vidro. Sangrando e com os olhos arregalados de ódio, ela levou a mão à bochecha, gritando incrédula que nem o próprio pai havia ousado bater nela. Frio e intimidador junto ao altar, Seishiro apenas olhou de cima para baixo e avisou que ela tinha ficado feia desde a última vez que se viram, até que a ilusão de controle desmorona bruscamente com uma reviravolta drástica, quando Seishiro reaparece de pé junto ao altar aplaudindo ironicamente diante de subordinados em completo pânico e da própria Ruka com o rosto ferido e ensanguentado, fazendo com que ela o encare com ódio puro, tomada por um sorriso transtornado e uma gargalhada histérica, para disparar que ele é tão teimoso quanto uma barata por ter conseguido sobreviver, questionando a si mesma com o rosto marcado por ferimentos, e uma expressão incrédula o que aquilo significa, perguntando por que Seishiro continua vivo e por que ele parece mais jovem, enquanto reflete que aquela visão traz velhas memórias à tona, enquanto Seishiro mantém a serenidade e a retruca friamente, cercado por vários subordinados em posição de combate perto do altar, dizendo que ela deveria ter ficado fora de vista e perguntando se ela conhece o famoso ditado sobre a mariposa atraída pela chama, culminando no momento em que o confronto atinge o ápice com um dos capangas de terno investindo contra ele com um soco furioso na tentativa de atacá-lo de surpresa no meio da tensão, sendo derrotado por Seishiro com um único golpe fulminante ao simplesmente erguer o braço, deixando Ruka e outro capanga completamente chocados, observando a cena com uma expressão fria e determinada enquanto ordena que saiam do seu caminho, fazendo os capangas ao fundo entrarem em pânico ao verem o estrago enquanto Ruka, paralisada e de olhos arregalados, assiste aterrorizada ao rapaz encarando-a friamente em meio a dezenas de subordinados caídos por todo o salão. Desesperada com a incompetência dos capangas que tombavam um a um,
Ruka perdeu o controle e resolveu punir o próprio aliado com um golpe violento por falhar na missão. O subordinado caiu apagado entre os corpos espalhados pelo salão destruído, cercada por dezenas de cadáveres entre as mesas. Ruka viu o império desmoronar e arregalou os olhos em puro desespero, questionando gaguejante se o alvo daquele plano realmente não estava morto. A resposta veio com a revelação brutal de que o líder havia sido abatido por uma substância letal escondida na bebida, evidenciada pela cabaça caída que derramava o líquido envenenado no piso. Cambaleando para trás e completamente sem rumo, Ruka berrou apavorada ao cair na real sobre o veneno, mas foi cortada seca pela voz gélida do homem de terno. Ele revelou o plano sádico por trás do ataque. Nenhuma gota havia sido colocada na taça dela de propósito, pois o objetivo real era deixá-la viva junto com os poucos sobreviventes para que pudessem provar o mais absoluto inferno em vida. Com o olhar mortal brilhando em meio ao mar de corpos, ele deixou claro que o verdadeiro sofrimento dela estava apenas começando. O quarto capítulo arranca com a revelação do altar memorial, trazendo a foto emoldurada de uma jovem sorridente de rabo de cavalo e expondo o motivo real por trás daquele massacre. No salão tomado por cadáveres e cacos de vidro, Seishiro permanece encarando Ruka. Completamente histérica e apavorada, ela grita exigindo explicações sobre aquela história de inferno em vida, e sem perder um segundo, avança desferindo um soco monstruoso direto no peito dele, gerando uma onda de choque violenta no ar. O impacto é devastador, mas a resposta se volta contra a própria agressor. Ruka é repelida com força, soltando um grito estridente de dor enquanto desequilibra. Após cair brevemente, Seishiro se levanta sem demonstrar o menor pavor, ironizando a crueldade nas mãos dela. Num piscar de olhos, ele agarra os punhos da mulher, com a feição tomada por um ódio profundo, tendo o memorial de Matsurika ao fundo, e a acusa diretamente de ter tirado a vida da garota com aquelas mesmas mãos, fazendo Ruka entrar em colapso com um grito aterrorizado. Enquanto ela chora olhando para os dedos e unhas destruídos pela própria força, Seishiro observa a cena com frieza, ironizando a ruína daquelas mãos antes de agarrar o outro braço e sentenciar um castigo igual. O golpe impiedoso arranca novos gritos agônicos, enquanto ela implora pelo fim, chamando-o pelo nome ao perceber que perdeu o controle de tudo. Sem dar trégua, ele a arremessa com violência contra a parede, estilhaçando o cenário. Sangrando e sem nenhum resquício de soberba, Ruka grita em desespero total pedindo perdão e clemência. Segurando-a pelos cabelos com força bruta, Seishiro a encara com os olhos faiscando de fúria e dispara o julgamento final. Se você ia apenas pedir desculpas, então por que matou a Matsurika? Você é a mãe dela. Matsurika acreditava em você. Tomado por uma onda de repulsa diante dos gritos de pavor, ele decide executá-la ali mesmo e a arremessa com tanta força que o impacto destrói o ambiente, jogando o próprio Seishiro para longe no contragolpe. A calmaria dura o espaço de um suspiro quando a Matsukawa entra em cena. O Oni de cabelo cinza preso em rabo de cavalo e terno elegante avança com firmeza, convencido de que vai salvar Ruka e fantasiando com a recompensa por bancar o herói. Com pose de superioridade, ele decreta a morte do oponente e parte para o ataque direto. Esperando um pingo de gratidão ao vê-lo surgir, Ruka respondeu ao socorro acertando um golpe desastrado no próprio aliado, berrando furiosa que ele havia chegado tarde demais enquanto o fazia uivar de dor no chão. Segurando a perna e tentando entender o estrago, a Matsukawa percebeu que o tal veneno letal causava apenas um formigamento incômodo, incapaz de impedi-lo de caminhar. Mordendo os lábios de frustração, Ruka ruminou em silêncio se tudo aquilo havia falhado por conta de uma mera diferença de resistência física. Com a maré virando a seu favor, ela exigiu que a Matsukawa a seguisse e marchou em direção a Seishiro, que continuava calado entre os escombros. Irritada por ser ignorada, Ruka desferiu um chute brutal direto no peito dele, arrancando-lhe um gemido abafado enquanto assumia o controle da situação com um sorriso sádico. De imediato, ordenou que a Matsukawa arrastasse o prisioneiro para fora, decretando que seu troco estava apenas começando e prometendo fazê-lo engolir a pior das agonias. De pé sobre os destroços com o olhar gélido, ela reforçou a ameaça de destruição, mas foi cortada seco por Seishiro. De cabeça baixa, ele ignorou a bravata e cravou a pergunta que exigia uma resposta real sobre os motivos para tirar a vida de Matsurika. Sem um pingo de culpa, Ruka tentou despistar com a desculpa barata de não querer carregar fardos, mas Seishiro a cortou na hora, ciente de que havia muito mais por trás daquela crueldade. O véu da conspiração caiu ao expor o passado sombrio das alianças com a família Kuki. Flashbacks revelaram o pacto exigido para a união com Leon, que impunha um casamento oficial banindo completamente a presença de Matsurika. Como a jovem carregava o sangue legítimo dos Shinki e os Kuki, sofriam com a falta de herdeiros diretos,
A simples existência dela representava uma ameaça explosiva para futuras disputas de poder. A engrenagem sádica completou-se ao escancarar que, mesmo podendo gerar um herdeiro legítimo com Leon, a idade avançada de Ruka colocava o plano em risco. Para provar submissão total aos Kuki e limpar o caminho, ela havia ordenado a chacina que eliminou tanto a filha quanto o próprio Seishiro, em cenas de pura carnificina. Confrontada diretamente se havia algo de errado com sua lógica fria, Ruka assistiu Seishiro travar por completo. Ela zomba da dedução dele, chamando-a de um entretenimento divertido, embora lamentasse que ele tenha cavado a própria cova ao ir longe demais. Ela esclarece que a exigência de Leon para o casório envolvia apenas a eliminação da criança, alegando ignorância sobre as tramas ocultas e os segredos profundos dos Kuki. Enquanto o nome de Leon ecoa pesadamente no ar e Seishiro mantém o rosto fechado de cabeça baixa, a corda estica ao limite. Recuperando a soberba e a fúria, Ruka aponta o dedo trêmulo e dispara uma ordem seca para Amatsukawa, exigindo que ele se adiante e acabe de vez com a raça de Seishiro antes que seja tarde. Antes que Ruka consiga dar mais um passo, uma traição inesperada paralisa a cena. Amatsukawa a imobiliza por trás, abafando seus gritos enquanto a obriga a parar. Pequenas luzes piscando e lentes escondidas pelo ambiente revelam a armadilha. Com as pupilas dilatadas pelo pânico, Ruka cai na real ao entender que cada palavra foi registrada. Sentado entre os destroços, Seishiro exibe o celular na mão com um sorriso zombeteiro, confirmando com frieza que toda a confissão foi capturada. Com o vídeo como prova irrevogável, a máscara de Ruka estilhaça de vez. De mãe lutuosa, ela é rebaixada publicamente ao status de criminosa confessa. Encurralada e sem para onde correr, a vilã desmorona em uma careta de puro ódio e terror. A genialidade por trás do plano de Seishiro vem à tona. Ele confessa que se deixou ser arremessado de propósito até aquele vestiário, onde já havia camuflado uma câmera, e que reduziu de leve a dose do veneno em Amatsukawa justamente para manter o capanga de pé. Diante do desespero alheio, ele corta qualquer esperança de reação, avisando que destruir o aparelho não adiantará nada, pois o arquivo já está sendo transmitido ao vivo para seu computador pessoal. Brincando com o aparelho entre os dedos, Seishiro joga na cara dela o estrago que aquele material causaria se vazasse na internet, destruindo qualquer chance de concretizar suas ambições de dominar a família Kuki. Suada, pálida e tremendo dos pés à cabeça, Ruka perde toda a pose e gagueja, implorando para saber o preço do seu silêncio. Com um olhar cravado nela e uma expressão gélida, Seishiro dispara o ultimato final da sua vingança.